Bom dia, irmãos. Que bom estar com vocês. É uma alegria muito grande poder estar novamente nesta casa que traz boas lembranças para o meu coração. Primeiro, eu estou feliz porque hoje eu tenho a responsabilidade de trazer a mensagem e a palavra do Senhor para os corações dos irmãos. Isso alegra o meu coração. Entender que Deus tem confiado a mim essa responsabilidade e essa tarefa de pregar essa mensagem de esperança que pode mudar a vida e pode mudar essa humanidade caída e perdida. Eu disse que é a alegria que traz boas lembranças, e são boas lembranças mesmo, porque aqui nessa igreja eu vivi o dia mais lindo da minha vida, né? Dia mais bonito, dia 18 de setembro de 99, eu entrei nesse altar, eu entrei nesse templo e tinha aquela moça bonita me esperando aqui na frente, porque foi aqui que eu casei com a Josiane, minha esposa. Fica de pé aí, ela continua bonita do mesmo jeito, né? 15 anos depois, 14 anos depois, ela continua linda do mesmo jeito. Então essa sem dúvida é uma lembrança que jamais sairá da minha mente, por isso é uma lembrança muito boa. 2006 também eu estive aqui e é uma data muito especial, porque eu vim aqui testemunhar para os irmãos aquilo que Deus havia feito na minha vida, depois de passar por um acidente terrível, onde eu passei vários dias numa UTI, vários dias internado. Essa igreja orou muito por mim, a pessoa da Célia, orou comigo várias vezes, e foi uma data muito especial, depois de estar aqui, testemunhar daquilo que Deus havia feito nas nossas vidas. Estava de muleta, lembro que eu preguei sentado aqui, esse altar estava um pouquinho diferente, mas foi uma data que também marcou a minha vida. E eu espero que essa data de hoje não seja diferente. Eu espero que seja uma data que possa marcar a minha vida e a sua vida, possa marcar o seu coração com aquilo que o Senhor trará aos nossos corações essa manhã. Por isso, o meu desejo é que você abra o seu coração para que o Senhor Deus possa ministrar na tua vida. Meu desejo é que você abra o seu coração para que o Senhor Deus possa realmente, a partir da sua palavra, que é viva, que é eficaz, produzir algo novo na tua vida nesta manhã. Com isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu e a minha esposa ficamos no Paraná durante 10 anos, estamos retornando a essa cidade, temos 2 filhos, Felipe e o Juan tem 8 anos, o Felipe tem 3, não estão aqui com a gente, estão aproveitando um pouquinho da praia lá com os tios, mas são filhos maravilhosos, presentes de Deus para a nossa vida. E sou dessa cidade, né? E estou muito alegre em retornar a essa cidade e a esta casa. Queridos, Atos 2, versículo 42, diz assim: e todos continuavam firme, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Pai, essa é a tua palavra. E o meu desejo, Pai, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações esta manhã, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor produziu algo novo na minha vida, Pai,
que o Senhor possa produzir algo novo em cada coração aqui presente. E que essa palavra possa selar nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu gostaria que você entendesse e pudesse acompanhar comigo esse texto dessa igreja primitiva, desse grupo de irmãos que entregaram a sua vida a Cristo, e que você pudesse entender quando eu me refiro à igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo a esta casa, eu não estou me referindo a este templo. Quando eu falar de igreja, eu quero que você lembre uma coisa aí na tua mente. Eu estou falando de nós, que somos o organismo vivo. Igreja, pessoas. E eu quero ir um pouco mais além. Eu quero que você entenda que eu estou falando de maneira individual. A palavra de Deus, ela fala de maneira individual a cada um que é membro desta igreja, que faz parte desse corpo, desse organismo vivo. Então, quando eu me referi à igreja, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a você que está aqui nessa manhã. Eu estou me referindo à sua pessoa, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Então, que você entenda que essa mensagem é para o seu coração e para a sua vida. Queridos, quando nós olhamos para a narrativa desse texto, nós encontramos algumas coisas que trazem muita relevância para a nossa vida como cristão. E a primeira coisa que chama minha atenção nesse versículo 42 é que Lucas, narrando essa escritura, apresentando para nós a situação daquela igreja, da igreja primitiva, ele começa fazendo uma afirmação muito importante. E a primeira afirmação que ele faz, a palavra de Deus nos revela, é que esta igreja era uma igreja que estava firme. Na versão que eu li aqui diz que os irmãos, a igreja, todos continuavam firmes. E quando a palavra revela isso, eu começo a me questionar algumas coisas. E eu começo a entender que estar firme é estar constante, é estar inabalável, é estar em condições de suportar lutas e aflições. E quando eu olho para o versículo 42 e começo a tentar entender o contexto desta afirmação de Lucas, eu observo algo interessante. Eu queria que você atentasse comigo. Há aqui um espaço de tempo entre o contexto aqui e a escrita desse evangelho. Porque o contexto é dia de Pentecoste, do capítulo em que o Espírito Santo havia descido sobre a igreja. Pedro havia pregado um dos maiores sermões que a Bíblia revela. E naquele dia, o versículo 40 mostra que muitas pessoas, versículo 41, que muitas pessoas acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E quase 3.000 se ajuntaram à igreja e começaram a fazer parte desta família. E logo em seguida o texto diz que estes continuavam firmes. Então eu quero que você faça aí uma separação na sua mente entre a conversão dessas pessoas
entre o tempo em que eles decidiram fazer parte da igreja, tempo em que eles decidiram se entregar à mensagem do Evangelho, a afirmação feita por Lucas, dizendo que eles continuaram firmes nesta decisão. Por que é importante você fazer essa separação? Porque você vai entender que aqueles irmãos passaram por dias terríveis, passaram por tamanhas aflições, passaram pelas perseguições que a igreja primitiva enfrentou no primeiro século. Aqueles irmãos viveram dias de tormentos, porque quando nós olhamos para os estudiosos vão dizer que o livro de Atos foi escrito entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. Se Lucas traz essa informação no ano 80 e 90 depois de Cristo, certamente esse grupo de pessoas já havia passado por muitas turbulências, perseguições e tribulações. Certamente esses já haviam passado por vários momentos difíceis em sua caminhada cristã. Mas a palavra que eles continuavam firmes. Eles continuavam inabaláveis. Eles continuavam constantes em sua decisão. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser firme. A igreja do Senhor Jesus precisa ser inabalável, constante em sua decisão, constante naquilo que um dia decidiu ser, como discípulos e servo de Jesus Cristo. A igreja que é você, a igreja que é você, que um dia, diante de pessoas, foi à frente, numa profissão de fé, através do batismo, testemunhou para as pessoas, que você agora era parte do corpo de Cristo. Você precisa ter uma fé inabalável, uma fé firme, constante, pronta a suportar os dias bons e os dias difíceis. Nós precisamos entender a importância de ser uma igreja firme, de ser uma igreja inabalável. Tiago vai dizer, no capítulo 1, versículo 8, que nós não devemos ser inconstantes como as ondas do mar. Nós não devemos ser inconstantes como as ondas do mar, que se movimentam de acordo com o vento. Acho que a maioria aqui conhece praia, né? Lá no Paraná tem que perguntar isso, porque muita gente não conhece praia lá. Então aqui todo mundo conhece praia, já foi na praia. E a gente sabe que as ondas do mar, elas caminham de acordo com o vento. Se o vento está forte, ela também fica forte. Se o vento está calmo, ela também fica calma. E muitos são os cristãos que parecem as ondas do mar, são inconstantes, foram levados pelos ventos, às vezes calmos demais, outra hora agitados demais, sem ser, e muitas vezes não são firmes, não são constantes naquilo que decidiram, naquilo que escolheram para as suas vidas, Quantos são os crentes circunstanciais? Sua fé é circunstancial. As coisas estão bem, ele tem tanta fé que, se escrevessem Hebreus 11 novamente, o nome dele apareceria lá nos heróis da fé. Parece que a fé dele é inabalável, mas quando vem o problema, quando a igreja fica sem pastor, quando a coisa não caminha do jeito que ele queria, parece que a fé esmorece.
Aquele irmão estava lá firme, escola dominical, culto de evangelismo, e de repente ele some, desaparece. E aí você encontra ele e fala: irmão, o que houve? O irmão estava firme. Ah, sabe como é, pastor? A igreja está sem pastor, aquele presidente está lá, e pessoas como as ondas do mar, que não são firmes e que não são constantes naquilo que creem. Amados, nós precisamos ser firmes, sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58, que o vosso chamado não seja vão no Senhor. Que nós sejamos firmes, constante na obra que o Senhor nos separou e nos chamou. Que nós não possamos perder de vista que nós fomos separados por Deus para as boas obras, para o serviço do seu reino. É preciso que a igreja se torne, assim como essa igreja, uma igreja firme. É preciso que você, que é a igreja, tenha uma fé firme e constante. E olhando para isso, nós vamos descobrir que esta igreja tinha algumas características muito relevantes e que precisa ser desenvolvida nas nossas vidas, para que a nossa fé seja fortificada, para que nós possamos desenvolver uma fé fortalecida, para que nós possamos não ser crentes inconstantes. Eu quero, dentro desse versículo, olhar para 3 características aqui reveladas. E a primeira característica que esse versículo nos mostra, que aquela igreja era uma igreja pronta a obedecer. E aqui tem uma característica de obediência. Era uma igreja, eram pessoas que estavam dispostas a serem obedientes. Alguma versão diz que eles eram obedientes aos ensinamentos dos apóstolos. Outra versão vai dizer que eles eram seguidores dos ensinamentos dos apóstolos. Esta igreja tinha esta característica de obedecer. Amados irmãos, isso é algo fundamental na vida da igreja. Quando eu estava ouvindo o irmão falando que um dos grandes desafios é você ler a Bíblia em 2014. Irmãos, isso é muito grande, porque aqui tem direção para a sua vida. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: se você ler a sua Bíblia sem trazer para você uma disposição em obedecer, uma disposição em colocar em prática, uma disposição em viver os ensinamentos aqui contidos, será uma leitura em vão. Será como ler uma revista, será como ler um jornal, porque é preciso viver em obediência aos ensinamentos aqui revelados. É preciso viver em disposição de obediência. Jesus, depois de ensinar sobre várias coisas, no Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 24, ele olha para as pessoas que estavam reunidas em volta deles e diz assim: se vocês que ouviram tudo que eu estou dizendo, se vocês colocarem em prática, Jesus estava dizendo, se vocês obedecerem os meus ensinamentos, se vocês obedecerem aquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês terão a casa de vocês, a vida de vocês edificada sobre uma rocha, e vocês jamais serão abalados. Venham o vento, venham a tempestade, venham as turbulências, venham os tempos de crise, mas vocês serão firmes, porque vocês estão estabelecidos na rocha,
que é a palavra de Deus. Amados irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia é algo para ser vivido na prática. Eu não obedeço a Deus em teoria. Eu não obedeço a Deus apenas conhecendo sobre Ele. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, esse obedece a minha palavra. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Vive a minha palavra. Experimenta dos meus ensinamentos. Coloca em prática. E aí, às vezes, nós ficamos pensando como colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ah, irmãos, é tão simples. É tão simples. É vivendo, é andando, é caminhando. Quer ser firme na sua fé? Começa a ser um marido como Jesus, como a palavra de Deus diz que você deve ser. Quer viver a prática dos ensinamentos? Descubra como a Bíblia diz que você deve ser um marido. Um marido que ame a sua esposa. Um marido que honra o seu lar. Um marido que dedica-se à sua casa. Um marido que consegue perceber na sua esposa ela como a parte frágil, a parte especial do casamento. Um marido que entende que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar da sua esposa, como Cristo cuidou da igreja, se precisando, dando a própria vida por ela. É assim que você tem cuidado da tua esposa, da tua casa? Isso é a prática da obediência. Queridos, é preciso entender que nós podemos obedecer a Deus como empresário, como patrões, como empregados. A maneira que eu lido com tudo que Deus coloca nas minhas mãos revela se eu sou obediente ou não sou obediente. Quantas são as pessoas que caminham dentro das igrejas, mas andam distante da obediência dos ensinamentos de Jesus? Essa igreja era uma igreja firme, porque eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Você pode ser obediente como esposa. Você já leu a Bíblia? Como Deus espera que você conduza a sua casa? Provérbios 31. A mulher que edifica o lar. Uma mulher que ensina os filhos. Você pode obedecer a Deus como filho, honrando os teus pais, honrando a tua mãe. Quantos são os filhos que não honram? Quantos são os filhos que, enquanto a mãe vai para a igreja com chinelinho de dedo, vão para as igrejas com camisetas e tênis que custam 500, 800 reais, enquanto a mãe está andando de chinelo de dedo? Eu sou crente. Jesus te chamou para ser obediente e honrar os teus pais, a tua mãe. De que maneira você tem honrado os seus pais? Querido, nós precisamos ser obedientes para que a nossa fé se fortaleça e nós sejamos firmes. Eu quero que você olhe também ainda para esse mesmo versículo. E o segundo característica dessa igreja é que essa igreja vivia o amor. Essa igreja experimentava do amor de Cristo. Veja o texto, o que a palavra diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Ei, igreja, se você não viveu amor cristão, você jamais terá uma fé firme. Precisamos viver
o amor cristão. E esse amor cristão não é algo fácil. Porque viver o amor cristão é abrir mão muitas vezes daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Viver o amor cristão é experimentar da vontade plena de Deus sobre a minha vida. Quantas são as igrejas que as pessoas não conseguem viver esse amor cristão? E o amor cristão é o amor ágape, aquele que doa-se, aquele que entrega por outro. E Paulo revela isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 10, e depois do 14, Romanos capítulo 12, o verso 10, Paulo diz assim para nós, que o amor cristão não deve ser um amor com hipocrisia. Ames uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar aos outros com respeito. Essa igreja era uma igreja que vivia esse amor. Porque o texto diz que eles viviam o amor cristão. Veja o que Paulo vai revelar a partir do versículo 14. Peçam que Deus abençoe os que vos perseguem. Sim, peçam que eles abençoem e que não amaldiçoem. Meu irmão, se até hoje você vinha para a igreja e dizia: tem aquele irmão lá que está me perseguindo, só fala mal de mim. Começa a orar por ele, irmão. Mas não começa a orar para Deus matar e tirar ele, não. Para Deus trazer bênção para a vida dele. Para Deus produzir algo novo no coração dele. É isso que o texto no versículo 14 está dizendo. Peçam por aqueles que têm perseguido vocês. Isso é amor cristão. Se vocês desejam ter uma igreja firme, vocês precisam desenvolver este amor no meio de vocês. Porque senão a fé será uma fé inconstante. Alegre-se com os que se alegrem, choram com os que choram. Tenham por todo o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem o serviço humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio demais. Veja o que é o amor cristão. Façam com alegria tudo o que vier às tuas mãos para fazer. Aquilo que talvez você não queria, porque você acha que é pequeno demais para você, faça. Viva isso. Pratique isso no meio do corpo. Não seja sábio demais. Não pague a ninguém com o mal. Procure agir de maneira que vocês recebam a aprovação uns dos outros. A maneira de vocês se portarem, se posicionarem, precisa fazer com que o outro se alegre. E aí ele fecha. 20, ele diz: obedeçam às Escrituras. Eu estou transliterando o texto, mas diz: obedeçam às Escrituras, ou seja, façam como diz a Escritura. Se o teu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amados irmãos, essa igreja era firme, porque o texto diz que eles viviam o amor cristão. Eles experimentaram da prática desse amor cristão em suas vidas. Como está a sua vida? De que maneira você tem desenvolvido esse amor no meio do corpo? De que maneira você tem doado-se para aquele que está ao seu lado?
quando depende de você, que é a igreja, que é membro desse corpo, as pessoas vivem em paz. Quando depender de vós, façam tudo para que haja paz. Queridos, outra característica desse texto, que é muito importante, é que eles viviam em unidade. Eles viviam em unidade. O texto diz que eles estavam juntos no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos. É preciso viver essa unidade. É preciso aprender a estar junto. É preciso desejar estar junto. Porque é estando junto que você cuida um do outro. É estando junto que você percebe a necessidade um do outro. É estando junto que você pode estender as suas mãos para o outro, ou pode ter uma mão estendida para você. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que eles estavam todos juntos. Todos viviam em unidade. Jesus encerra o capítulo 13 de João, dizendo que nós iríamos ter muitas aflições nesse mundo. Que nós iríamos passar por muitas lutas, por muitas aflições. E no capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração. E essa oração que Jesus faz, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Jesus faz uma oração e o grande tema desta oração de Jesus é a unidade. Ele pede a Deus que o desejo de Jesus é que nós, igreja, que eu e você, pudéssemos andar de maneira assim como Ele andou com o Pai. Que eles sejam um como eu e tu somos. Versículo 21, 17, versículo 21. Eu peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Às vezes, nós queremos pregar ao Cristo. Às vezes nós queremos levar a mensagem da cruz. Às vezes nós até cantamos, eu quero ver a tua glória hoje aqui, né? A tua mão e o teu poder sobre mim. Só que se não houver unidade, o mundo não verá a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta na unidade do corpo de Cristo. Onde não há unidade, não há a presença da glória de Deus. Por isso precisamos viver em unidade. Porque quando nós vivemos em unidade, o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A igreja, aqueles crentes eram firmes, porque eles viviam em unidade. Porque eles estavam todo o tempo juntos. Eu acho interessante nessa oração de Jesus. Jesus estava ali reunido com os discípulos. E ele estava orando pelos discípulos, no momento de despedida. Mas há algo nesse texto que marca a minha vida profundamente.
E eu desejo que também marque a sua. Porque no versículo 20, quando Jesus está clamando a Deus pelos discípulos, Ele faz uma oração por mim e por você. Amados, Jesus faz uma oração por você que está aqui nessa manhã. Porque veja o que Jesus vai dizer no versículo 20. O meu pedido não é somente por eles, por esses que aqui estão. Mas eu peço por aqueles que crerão na mensagem pregada. E eu creio nessa mensagem. Por isso essa oração era para a minha vida. Se você crer, é para a sua vida. E é essa oração que a igreja viva em unidade. Porque ele diz, no capítulo 4, verso 32, que eles pensavam e sentiam a mesma coisa. Atos capítulo 4, 32. Esses crentes pensavam e sentiam a mesma coisa. Eles viviam como um corpo. Precisa viver. A igreja que tem essas características se transforma num lugar de pessoas felizes e alegres. Amados, a igreja que tem estas características, ela se transforma num lugar de pessoas felizes e alegres. E o Senhor, pelo teu poder, pela unidade que há na vida da igreja, Ele começará a salvar vidas através dessa igreja. Ele começará a operar a transformação na vida da comunidade, na vida da cidade, pela glória, pela sua presença no meio dessa igreja. Veja o que o versículo 46 e 47 vai dizer deste mesmo capítulo. Atos 2, 46 e 47. Alguém leia para mim? Atos 2, 46 e 47. Glória a Deus. Esse é o evangelho genuíno, que é pregado com a vida, que é pregado com a prática. Veja o que o texto diz: eles partiam pão com alegria. Eles participavam da grande celebração felizes. E sabe o que isso trazia para a igreja? As pessoas... a igreja caía na graça do povo. As pessoas que iam àquela reunião, eles queriam voltar. Porque ali acontecia algo diferente. Algo especial. Ali tinha algo que não era comum no mundo lá fora. Que estava acontecendo no meio daquele povo. E esse povo agora caía na graça das pessoas. É como se dissesse: olha, as pessoas que vão vir no domingo de manhã, as pessoas que vão vir aqui nesta casa, no próximo domingo à noite, hoje à noite, elas vão voltar, porque tem algo diferente no meio de vocês. Há unidade, há cuidado, há amor. E veja o que o texto diz no 47, e o próprio Deus salvava vidas. E o próprio Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Preguem a palavra. Se precisar, falem alguma coisa. Preguem a palavra. Se precisar, falem alguma coisa. Preguem com a vida de vocês, com a prática de vocês, com a maneira de ser,
com a maneira de se comportar, porque a obra de salvação é de Deus. Queridos, eu quero dar uma pausa por aqui, mas eu quero que você possa olhar para o teu coração, com muita sinceridade diante de Deus, com muita tranquilidade, entendendo que Ele é um Deus que ama, que perdoa e que dá todos os dias a oportunidade de nós conversarmos de novo. Ele é um Deus que todos os dias nos coloca de volta na posição que Ele deseja que nós estejamos. Assim como Ele fez com Jonas, depois de entender o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Jonas tomou a decisão errada, escolheu o caminho errado, mas Deus deu a oportunidade de Jonas de começar de novo, aonde ele parou. E eu quero que nessa manhã você possa abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Pergunta para Deus: Senhor, eu tenho sido um filho obediente. Eu tenho obedecido ao Senhor nas pequenas coisas. Eu tenho vivido em obediência à Tua palavra. Tenha a ousadia de Davi dizer assim: Senhor, eu quero que nessa manhã, se houver em mim algum caminho mau, se houver em mim algo que tem feito com que eu não viva em obediência ao Senhor, revele a mim e confesse isso diante de Deus esta manhã. Fala: Deus, algo tem me atrapalhado de ser obediente. Pergunta para você agora: de que maneira você, como filho de Deus, como parte desse corpo, tem vivido esse amor cristão? De que maneira você tem vivido esse amor cristão? De que maneira você tem desenvolvido esse amor no meio do corpo, no meio da igreja? De que maneira? De que maneira você tem estado em unidade? Você tem vivido os momentos dessa igreja? Você sabe quais são as necessidades da pessoa que está do seu lado? Você conhece a história dos irmãos que aqui estão? Você sabe o que a comissão de sucessão pastoral tem enfrentado para trazer pessoas aqui? Você tem estado sensível a isso? Você sabe quais são os motivos que tantas pessoas não estão aqui nessa manhã? Querido, essa é uma responsabilidade, sabe de quem? Sua. Porque você é parte desse corpo. E a Bíblia diz que se um membro do nosso corpo tiver ferido, todo o corpo sente. E é preciso que a outra parte que está boa auxilie para que todo o corpo fique são. Fale com Deus nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Deus, e a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E ó Deus, eu quero que nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa transformar qualquer que seja a situação, ó Deus. Que o Senhor Deus possa sondar as mentes, os corações. O Senhor que é o Deus que conhece todas as coisas, Pai. Por isso visita cada coração neste momento. Visita cada mente, Pai. E o Senhor que sonda possa receber a oração colocada diante de Ti agora. Se for, ó Deus, uma oração de confissão, Pai, em nome de Jesus, nós queremos confirmar junto com esses irmãos, que a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos purificar e para nos transformar, Jesus. Pai, em nome de Jesus, o meu único desejo nesta manhã é que essa palavra produza algo novo nos corações aqui presentes. Meu único desejo nessa manhã é que essa palavra não volte vazia, Pai. Ó Deus, eu quero dizer ao Senhor muito obrigado por eu estar aqui.
porque se o Senhor tem falado nos corações, já valeu a pena, Pai. Porque é para isso que nós somos chamados, para proclamar essa mensagem que cura, que liberta e que transforma. Pai, cuida dessa igreja, cuida das famílias aqui representadas, Deus. Cuida da liderança dessa igreja, Pai. Eu apresento diante do Senhor, que o Senhor conduza, ó Pai, todas as coisas. E que todas as coisas, Deus, contribua para o crescimento do Teu reino. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Tudo que venha tirar, ó Deus, os olhos da Tua presença, tudo que venha, ó Deus, ofuscar o Teu reino nessa igreja, possa cair por terra em nome de Jesus. E que a vontade do Senhor, Pai, se manifeste na vida dessa igreja, de maneira que ela possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai, porque o Senhor é Deus e é o Senhor que faz todas as coisas. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém.